aí, tudo bem? Já deu seu like? Já se inscreveu no Ponta de Lança FC? E já acionou o sininho para receber os cortes de vídeos, as notificações? Então tá bom. Ó, tá frio, né? Continua frio em Sampa. Vamos lá, os jogos de ontem, pela Copa do Brasil, a gente teve no Beira-Rio, eu falei que o Inter ia afundar o Flu do Renatão, afundou assim. O Renato conseguiu, quer dizer, o Renato, os seus jogadores conseguiram sair do Beira-Rio com uma vitória de 2-1 em cima do Internacional, do técnico Roger Machado. 2-1 Flusão, dois gols do Everaldo, centroavante, e agora ele leva esse resultado para o Maracanã. O jogo da volta é na semana que vem, ainda pelas oitavas de final. Resultadaço para o time do Fluminense, que não vencia há 4 ou 5 jogos, né? Desde que eles voltaram da Copa do Mundo de clubes, eles não tinham vencido ainda. E venceram ontem o time do Colorado. E o outro jogo foi no Itaquerão. O Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0. E o Yuri Alberto perdeu um pênalti, ou melhor, acho que ele bateu mal. O Everton adivinhou o canto e fez uma bela defesa. E esse 1-0 teve um problema. Aliás, teve alguns problemas, mas o que chamou mais atenção foi o VAR, né, que não conseguiu traçar as linhas direito, corretamente, as linhas de impedimento. Foi questionado por muita gente, claro, maciçamente pela torcida do Palmeiras, e o gol do Palmeiras acabou sendo anulado. Eu acho que o Palmeiras foi prejudicado, porque, escuta, meu amigo, agora tá assim, ó, se esse pelinho aqui, ó, tá à frente, os caras marcam impedimento, cara. Isso é ridículo. Pô, me acabava com essa coisa do impedimento. O jogo de futebol ia mudar, ia ser um outro, até uma tática nova, ia causar uma certa evolução no futebol. Revolução, não evolução. Sei lá se seria evolução, mas seria parte do que está acontecendo, porque é um baita de um absurdo, né? Mas é mais aqui no Brasil, né? Que a incompetência ela reina entre as pessoas que sentam naquela salinha do VAR. E a arbitragem brasileira em campo, ela é bem ruim, como a gente já falou aqui, porque os caras não são profissionais, trabalham em outras coisas. E a CBF, que tem rios de dinheiro, aliás, tem dinheiro saindo pelo ladrão ou pelos ladrões, não paga um curso decente de arbitragem para os árbitros, quer dizer, não faz um centro de treinamento para eles e vai lá, enfim, gasta o dinheiro, bota a mão no bolso para que os caras aprendam realmente a apitar, né? E melhorar o produto, que é o futebol, que é o que faz os caras ganharem dinheiro, porque todo mundo é apaixonado por futebol. Então, às vezes dá uma coisa de falta de bom senso, né? Inclusive para os caras, para eles ganharem dinheiro. Bom, mas aqui é todo mundo imediatista, né? Para o meu bolso agora. É agora, já. A outra coisa que eu queria falar do jogo de ontem, Corinthians e Palmeiras, é que depois daquela coisa com o Léo Jardim, da expulsão dele, do goleiro do Vasco, pelo árbitro Flávio Rodrigues, eu fiquei de olho no comportamento dos jogadores e dos árbitros, né? Nesse jogo do Corinthians e Palmeiras, cara, é impressionante como os jogadores se comportam como se tivessem 7, 8, 9 anos de idade, cara. É um negócio maluco. Eles parecem um bando de moleque, né? Eles não respeitam ninguém, eles não se respeitam, eles não respeitam a arbitragem, eles ficam em cima dos árbitros, eles falam de um jeito desrespeitador, desrespeitoso com os árbitros. É um negócio doido. E, ao mesmo tempo, os árbitros não expulsam, porque eles ficam com medo. Ontem, por exemplo, se o cara dá um cartão vermelho, sei lá, hipoteticamente, para o jogador do Corinthians, o cara fica apavorado. Eu não vou sair daqui, eu vou apanhar, os caras vão me matar, né? Antigamente a gente brincava, quando a gente cobria os jogos, que era o juiz saiu de camburão da polícia, que teve que sair protegido, porque os caras queriam pegá-lo para bater neles. Mas continua a mesma coisa. Agora, isso tem que acabar. Então, pô, tem sistemas de proteção para os profissionais, né? Enfim, mas essa acho que foi a nota negativa. A nota positiva é que o Depay apareceu, fez um gol, Memphis Depay. Marra, né? Cheio de marra. E o Corinthians é engraçado, né? O Corinthians contra o Palmeiras cresce, né?
E é aquilo que eu falo, o Corinthians não tem um time ruim, ele não tem elenco, mas ele não tem um time ruim. Não é para ficar nessa draga, né? E mais uma vez o Palmeiras sucumbiu diante do Timão. Bom, hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã e tem também São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi. Os dois jogos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense está com o Odair Helma há pouco mais de 2 meses. Lá ele chegou em dia 20, 21 de maio para dirigir o time. O Atlético Paranaense está disputando a Série B, está em 11º lugar, né? Ele tem 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Ele está a 12 pontos do primeiro colocado, que é quem que é? É o Goiás, tá certo? E os caras do Atlético até já estão apelando, mandaram um padre lá no centro de treinamento para benzer o centro de treinamento. Eu mandaria alguém da Umbanda, bota lá um Ogum para você ver. Mas cada um tem a sua crença, lógico. Os quatro primeiros da Série B são o Goiás, o Coritiba, em terceiro, o Novo Horizonte. O Horizontino está tentando de novo chegar na Série A. E em quarto, a Chapecoense. Em quinto, o Remo. Tá? Na zona da degola, a gente tem o Paysandu, principal rival do clube do Remo, a Ferroviária de Araraquara, o Amazonas e o Botafogo de Ribeirão Preto. Tá? Já falamos disso da Copa do Brasil. Agora, o sabe, Dudu, ele tinha sido julgado e condenado, né? Pagar uma multa e ficar 6 jogos fora, por causa dos xingamentos na direção da Leila Pereira, certo? Da Leila, do presidente do Palmeiras. Foi condenado em primeira instância. Os advogados dele recorreram e ontem teve foi hoje, né? Uma audiência. Só que a juíza não pôde comparecer, então não adiantou nada. Mas eles estão tentando transformar essa coisa aí para tirar aquela pecha de que foi uma atitude de misoginia dele, uma atitude misógina, porque a Leila é mulher. Não sei se vão conseguir. Mas aqui no Brasil, como tudo tem um jeitinho, né? É capaz que o Tribunal de Justiça Desportiva esqueça isso e aplique sei lá, faz uma outra multa aí, o cara já pode jogar. Essa é aquela coisa vergonhosa aqui da Justiça Desportiva do Brasil. E o outro caso é o do Paquetá, o Lucas Paquetá. Ele foi absolvido, certo? Pela justiça inglesa naquele caso de manipulação dos resultados das apostas. Só que aí ele tinha entregue o celular dele para averiguação, né? Para que os caras, os peritos olhassem, para ver se não tinha nada lá incriminador. Os caras, 2 meses depois, devolveram o celular para ele. O que que ele fez, o Paquetá? Cabecinha. Jogou fora. Por que que ele jogou fora o celular? Aí o que aconteceu? A Federação Inglesa olhou e falou assim: opa, peraí, mas por que que ele jogou fora? Aí os caras agora vão querer analisar, porque tem uma cláusula lá de comportamento, uma regra, não sei o quê. Cara, só se ele falou assim, bom, esse celular me dá azar, vou jogar fora. Mas chamam a atenção, chamam a atenção dos caras que estão investigando esse caso. Bom, já falei do Coringão enfrentando o Palmeiras. E a outra coisa, nessa história do VAR que a gente estava falando, que o VAR passou um tempão traçando as linhas, e aí vai para cá, vai para lá, aí fica torta, aí não sei o quê. Ah, não, mas tem que ver pela cabeça do jogador. Não, é pelo joelho, é pela cintura, é pelo dedinho do pé. Essa coisa toda, suscitou de novo o questionamento, tá certo? Ô CBF, por que é que vocês não instauram aqui a história? Por que que não, todo mundo tem em seus estádios, os clubes que disputam a Série A e B, esse equipamento que é o do semiautomático, que foi usado na Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos. Aí, inicialmente, a CBF falou, não, é tudo muito caro. E, além disso, os estádios precisam fazer algumas adaptações para receber esse equipamento, porque esse equipamento fica nos estádios, né? Então, tem que ter enfim, tem que ter uma sala especial, um jeito de acondicionar, equipamento, um monte de coisa. Bom, aí isso custa dinheiro. Bom, então a ideia brilhante foi qual? CBF, isso aí é você quem banca. A CBF tem rios de dinheiro, né? Dinheiro saindo pelo ladrão ou pelos ladrões. Então ela pode bancar. Ela pode bancar. Aí o Samir Chaude, que está em maus lençóis, porque ontem a Polícia Federal foi lá no gabinete dele na CBF, na sala dele,
porque tem ligação lá com o Renildo Lima, de Roraima, e a mulher dele, como é que ela chama? A Helena da Azatur, deputada federal, todos envolvidos em falcatrua de compra de votos em Roraima nas eleições municipais do ano passado. Aí ele já foi, não, confirmou. A partir do ano que vem, teremos. Estamos fazendo um estudo, né, das adaptações e tal, mas nós teremos para os 40 clubes, 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B, este equipamento semiautomático. Muito bem, seu Shamir Chaud. Um abraço. Tchau. Até amanhã.